Você não nasceu precisando acreditar em nada. Isso é uma mentira que te contaram tantas vezes que você passou a achar que era verdade. A mentira de que o ser humano nasce com uma necessidade de fé, que existe um buraco no coração que só é preenchido por uma ideia de Deus, que sem acreditar em algo maior, a vida não tem sentido, é vazia e triste. Tudo isso é manipulação e mentira. Inclusive uma mentira comprovada pela ciência, e eu vou te mostrar isso agora nesse vídeo. Até porque existe uma grande diferença entre duas palavras que a religião faz questão de misturar para te confundir, que é fé e esperança. Parece a mesma coisa, né? Mas não é. E quando você entende essa diferença, você entende de onde vem essa manipulação com a ideia da fé. Você entende por que te ensinaram essa mentira desde criança e por que isso foi a pior coisa que fizeram com você, comigo e com 2/3 da humanidade. Esse é o tipo de vídeo que vai te dar uma bagagem de conhecimento absurda, então assiste com atenção até o final. E já vamos começar pela fé. O que é fé? Fé é basicamente acreditar sem evidência, é aceitar algo como verdade, como certo e definitivo, sem ter nenhuma prova de que aquilo é real. É confiar numa promessa que você nunca vai poder verificar. A Bíblia mesmo define fé assim. Em Hebreus 11 ela diz: fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pensa bem no que isso significa, certeza do que você espera e prova do que você não vê. Ou seja, você tem que ter certeza não de coisas reais e prováveis, mas de algo que não tem como provar. Olha que ideia absurda quando a gente pensa criticamente. Você tem que aceitar como prova, como certeza, especificamente aquilo que não existe, que não dá para ver, que não pode provar, medir ou tangibilizar. Isso não é virtude, isso é um abuso intelectual. Fixa essa verdade definitiva dentro da sua mente. Fé não é um recurso natural do ser humano. Você não nasce com fé, você não nasce precisando acreditar em deuses, em céu, em inferno, em vida após a morte, em karma, destino, lei do retorno. Ninguém, absolutamente nenhum ser humano, tem isso dentro da mente como ferramenta emocional. Isso é aprendido, ensinado, imposto, e a ciência já provou isso. Em 2011, um estudo publicado pela Universidade de Oxford, chamado A Transmissão Cultural da Fé, mostrou que as intuições cognitivas que nós temos são necessárias, mas insuficientes para explicar a crença religiosa. E o que isso quer dizer? Quer dizer que o cérebro humano tem a capacidade de criar narrativas, de imaginar agentes invisíveis, de buscar e repetir padrões e de aprender qualquer coisa que lhe seja apresentado. Mas isso não significa que a gente nasce religioso ou com fé. Muito pelo contrário, significa que a gente nasce com um cérebro que pode ser programado para acreditar ou não acreditar em qualquer coisa. E as ideias da religião como fé, deuses, espíritos e tudo mais são programas que instalaram dentro de você. Inclusive, aprende mais uma coisa aqui. Todos nós nascemos ateus. E não, ateísmo não é meramente a negação de deuses e divindades. Essa é a caricatura simplista e redutiva do que de fato é o ateísmo. Porque ser ateu é ter uma vida que não é guiada por crenças, uma vida que não se baseia em acreditação e em fé. E isso muda absolutamente tudo na vida humana. Não carregar a ideia de um Deus ou de ideias religiosas na mente é a única forma verdadeira de sermos nós mesmos, seres humanos. E se você quiser entender melhor sobre isso, eu gravei um vídeo onde eu explico o que realmente significa ser ateu e toda a superioridade que existe nessa que é a forma mais pura de existência humana. O link vai ficar aqui na descrição para você assistir depois. Em 2023, um outro estudo publicado na revista Science Direct foi ainda mais específico. Os pesquisadores concluíram que a tendência das crianças de acreditarem em agentes sobrenaturais reflete a sua capacidade de aprendizado cultural e não uma inclinação inerente a acreditar. Ou seja, crianças não nascem acreditando em deuses. Elas aprendem a acreditar porque os adultos ao redor ensinam a acreditar. Se você criar uma criança sem religião, inclusive como eu ensino, como eu criei os meus 3 filhos, eu posso te garantir que elas não vão sentir falta de uma ideia de Deus para absolutamente nada. Elas não vão ter um vazio existencial e vão se tornar pessoas ruins. Elas vão ter, sim, todos os desafios da vida, mas elas vão simplesmente viver. E viver bem, sabendo que a vida delas depende unicamente delas. A religião não ensina a bondade, ela ensina a exclusão, medo do castigo, da punição, do inferno. Elas aprendem que precisam merecer para serem amadas, respeitadas, valorizadas e terem um espaço do céu. E se você está assistindo esse vídeo até aqui, já sabe, né? Já deixa a sua curtida, porque muita gente chega até o final e esquece de curtir. E isso é muito importante para o YouTube fazer esse conteúdo chegar a mais pessoas. E se depois de curtir aparecer aí o botão